Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto bastante, tenho trabalhado com isso nos últimos anos e, consequentemente, estudado um pouco mais para ver se consigo contar uma boa história, consigo fazer um bom roteiro. Estou falando sobre folclore. Não sei se você gosta do tema, mas se você gosta, assista esse vídeo. Folk horror is based upon. Olá pessoal, meu nome é Eduardo e hoje eu não vou falar diretamente sobre filmes ou livros como eu tenho feito aqui no canal, mas indiretamente eu vou tratar um pouco sobre esse assunto. Hoje, como eu disse, eu vou falar sobre folclore e vou falar mais numa perspectiva do imaginário social, daqueles causos, daquelas lendas que nós ouvimos, né? Eu ouvi muito da minha mãe, que consequentemente ouviu do meu avô, que ouviu do meu bisavô e assim vai se passando. Uma coisa bem importante já para deixar registrado é que a história oral ela possui muitas variações, né? Não é a lei dos medos e dos persas que não possa ser alterada. Então é normal você ouvir uma história aqui sobre lobisomens, boitatás, enfim, algumas histórias sobre folclore brasileiro, lendas, e em outro lugar ela tem uma certa variação. Eu vou dar até alguns exemplos que já aconteceu comigo, inclusive, que pode ajudar você a pensar sobre isso também. Bom, nesse ponto talvez você esteja se perguntando o que me motivou a fazer um vídeo sobre folclore. Bom, primeiramente, o lugar onde eu moro, no município da região metropolitana de Curitiba, aqui, Balsa Nova, é um lugar muito antigo, ele tem bens tombados pelo IPHAN, né? Então tem esses bens materiais, né, da cultura material, mas também tem muitos bens imateriais que são as histórias, as lendas. Por conta de ser uma região bem antiga, às vezes aparecem pesquisadores aqui, né, para visitar o local, equipes de TV. Alguns meses atrás teve uma equipe da RPC, né, que é a empresa de comunicação filiada à Rede Globo, a Rede Globo aqui no Paraná. Eles entraram em contato, eu acompanhei eles até alguns lugares que eu considero bem interessantes assim, de mostrar. Aqui no município tem um lugar chamado, que é o Tamanduá, né, os campos históricos do Tamanduá. Então, levei eles para esses lugares que são tombados até pelo patrimônio histórico e artístico nacional, mas o meu interesse mesmo era contar um pouquinho sobre a lenda, sobre a cultura imaterial. Tem um trechinho que eu vou deixar aqui na descrição, vou passar aqui também. Na ocasião eu me dediquei a falar sobre a lenda do Corpo Seco, né, no interior de São Paulo, é conhecido como Uniúdo. Eu levei eles até o cemitério, lá tem um espaço reservado para o Corpo Seco. É uma memória também que eu tinha da infância, eu visitei a primeira vez esse cemitério, eu tinha uns 5 anos de idade, então eu lembro ali daquela cerca. E falei um pouquinho sobre o boitatá quando a repórter me perguntou, expliquei que o boitatá tem essa questão também do pós-morte, que as pessoas muito más podem virar boitatá. Eu contei isso, né, mas eu acho que eles não ficaram muito seguros, né, em passar essa versão para a televisão, porque ela de fato não é a gênese dessa lenda, não é assim de fato. E aí no dia do programa eles perguntaram para alguém da plateia, a pessoa da plateia falou que é uma lenda indígena, que tem a ver com uma cobra de fogo, e está correto, é isso mesmo. Mas aqui eu queria abordar esse ponto que eu tinha comentado com vocês, de que a cultura ela é uma coisa dinâmica, ela não é estática. Aqui, por exemplo, não tem nada a ver com a lenda indígena, né? Não, as pessoas não conhecem desse modo. Por quê? Porque a cultura ela vai sendo reelaborada pelas pessoas, né? Isso é uma coisa normal. E aqui nesse ponto você pode estar se perguntando, tá, mas o que você está querendo dizer, bem certo? Como poderia ser explorado isso de uma melhor forma? Bom, primeiramente eu acho que academicamente nós estamos ainda abaixo do que poderíamos estar. Digo que poderiam ser feitas teses, dissertações sobre o impacto da cultura, dos mitos, do folclore na vida cotidiana das pessoas. Na Europa, vários historiadores, antropólogos, cientistas da região se debruçaram nesse tema, ficaram super reconhecidos na área. Um dos autores que eu gosto muito é o George Duneson, né, que trabalhou o impacto, inclusive, da mitologia nórdica nos jovens, né, da juventude hitlerista do período. É um trabalho excelente, só para dar um exemplo para vocês do que eu estou falando aqui. Não que no Brasil nós não tenhamos pessoas que começaram a fazer isso. O Gilberto Freire, por exemplo, lá na década de 50, ele começou a trabalhar as lendas do Recife, né, as lendas do Recife Velho. O Gilberto Freire é um cara fora da
curva, né, muito acima da média, mas é uma pena que do ponto de vista acadêmico isso não teve continuidade, né? Outros acadêmicos não fizeram isso. Você tem todo um trabalho de várias pessoas que têm pegado esse começo do Gilberto Freire e têm levado à frente, mas academicamente falando, o Gilberto Freire é um dos poucos que fez isso. No audiovisual acho que estamos um pouquinho melhores, tem ali Castelo Rá-Tim-Bum, que trabalha um pouco folclore, tem o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, que é uma ótima adaptação para a TV da obra do Monteiro Lobato. Eu tinha falado de Gilberto Freire, mas também tem o Monteiro Lobato, incrível, né? Você tem também, tinha uma série muito legal, passava na Rede Globo, chamada Carga Pesada. De vez em quando, o tema da série não era isso, né? Ela rodava, digamos assim, o Brasil, né? Dois caminhoneiros, mas de vez em quando eles chegavam num lugar que tinha alguns mitos, algum folclore, algumas lendas, né? Eu lembro assim da Mula Sem Cabeça, então era muito legal. E recentemente tem aquela série da Netflix, né? Acho que Cidade Invisível, que eu acho um pouquinho abaixo, assim, não gostei tanto, mas ela foi muito assistida, assim, inclusive assistida fora do país. Eu acho que é uma iniciativa super legal, então no audiovisual estamos um pouquinho melhores. Então, resumindo, isso dá um caldo enorme. Eu tenho me interessado um pouco por estudar esse tema aqui, né, no meu contexto, no meu município, depois entendo no Paraná. Não dá para mim querer explicar o lobisomem lá do norte, porque lá provavelmente ele teve essa variação, mas cada um entendendo um pouquinho, né, do seu entorno, do seu lugar, você ajuda a formar esse grande mosaico e você poder de repente escrever livros, escrever quadrinhos, você pensar de repente na área do audiovisual, séries, roteiros. Eu acho que a gente tem um potencial aqui muito grande para explorar. Bom, então para quem gosta do assunto, eu convido a se inscrever no canal, porque eu vou criar uma playlist, assim, vou falar bastante sobre isso. Inclusive vou deixar aqui uma referência para vocês, que é um documentário, né, feito pela CFN Filmes. Eu acho fantástico, conta ali a história do folclore da Europa, né, e o impacto desse folclore no audiovisual e nos livros e assim por diante, para vocês terem uma ideia mais ou menos do que eu estou pensando em termos de realização. Pessoal, fico por aqui, me acompanhe nas redes sociais. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a região onde eu moro e os fantasmas que aqui habitam, então não percam. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!